Olá, tudo bem? Eu sou a Cássia, estudiosa do Sagrado Feminino e terapeuta de Yoni Eggs. E nesse evento de 3 encontros, eu vou te ensinar passo a passo para que tu destrave a energia do teu baixo ventre através das Yoni Eggs. A terapia das Yoni Eggs é uma terapia ancestral do Sagrado Feminino que usa pedras, cristais em formato oval no canal vaginal. E nesse segundo encontro eu vou te mostrar como destravar todas as áreas da sua vida através das limpezas com o ventre. Não tem a ver só com questões específicas do baixo ventre, tem a ver com toda a sua vida e eu vou te explicar por quê. Na primeira aula eu te mostrei o segredo para você destravar o seu ventre através das Yoni Eggs. Se você é uma mulher que tem cistites, candidíases, miomas, endometriose, baixa libido, falta de lubrificação, dor na hora da relação e demais problemas no baixo ventre, eu recomendo que você pare essa aula, vá assistir a primeira aula, porque é lá que eu te explico como que as Yoni Eggs podem te ajudar com esses casos. Agora dá só uma olhada na quantidade de comentários que eu recebi após a primeira aula de mulheres do Brasil todo. Eu me sinto profundamente honrada de conhecer as histórias de vocês e de poder compartilhar com vocês o quanto é possível sim ter um ventre saudável, expandido e sagrado, sem sentir dor, sem sentir desconforto, sem achar que desordens no ventre feminino são um destino, porque de fato não são. E mais do que isso, é incrível ver a quantidade de mulheres que sente o chamado para a limpeza do seu ventre, como as nossas ancestrais faziam, que preferem estar aqui do que se distraindo com outras coisas, como rolando feed, como assistindo séries ou qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente sabe que precisa de algo, mas a gente não se empenha e não se dedica para isso. Por isso que eu te dou parabéns por estar aqui comigo, porque de fato aqui tu vai encontrar uma solução segura, autônoma, ancestral e natural para destravar e desbloquear o teu ventre. E nessa segunda aula eu vou te ensinar que as Yoni Eggs não só destravam e limpam as desordens no baixo ventre, porque através do método de iniciação Tecendo o Sagrado que eu criei, você é capaz de desbloquear da sua vida questões e padrões da sua ancestralidade, questões com você mesma e o seu corpo, questões de relacionamentos e até mesmo profissionais. E uma coisa muito importante que eu preciso falar antes de começar: esses desbloqueios que eu tô te falando aqui não são vividos por mulheres que simplesmente compram as Yoni Eggs e usam ela. Porque de fato existem iniciações energéticas, vibracionais que nós precisamos fazer e ativar para que aconteçam efetivamente essas mudanças. É possível que você seja uma mulher como muitas que vêm até mim, que sentiram o chamado das Yoni Eggs, foram em uma loja, compraram a Yoni Egg, começaram a usar e não sentiram efeito algum. Isso acontece porque de fato não se teve uma autorização energética para ativação da potência dessa terapia, que só acontece quando feita através de um processo iniciático. Isso é super importante. É como se o livro fosse aberto, mas a gente não fosse capaz de ler, porque é isso que uma iniciação faz. Nos ajuda a ler, a entender, a receber as curas. Agora, deixa eu te contar como que esse método de iniciação que eu criei pode te ajudar em diferentes áreas da tua vida. Em relação à área pessoal, que diz respeito ao teu corpo, à tua saúde e à tua ancestralidade, através desse método de iniciação, a mulher ressignifica a sua relação com o próprio corpo. Você precisa entender que o útero tem uma conexão íntima e ininterrupta com o coração. Isso significa que o que você sente e sentiu ao longo da vida foi sentido pelo coração, mas foi armazenado pelo seu útero. Isso quer dizer que memórias e sentimentos e traumas e choques e dores estão aqui no seu útero. E esses registros significam vínculos, e vínculos muitas vezes positivos ou negativos, nesse caso não importa, te prendem a situações do passado, seja por saudade ou por dor. Por isso que é tão importante limpar tudo isso. Aumenta a tua consciência cíclica e, mais do que isso, te deixa em paz com os seus ciclos. Porque eu sei que muitas mulheres têm grandes traumas em menstruar, em serem cíclicas. E esse método te conecta com a tua vida cíclica e feminina de forma amorosa
e fluir. Consegui sentir toda a diferença nesse meu último ciclo, até fui na médica depois de muito tempo que eu não ia, e eu senti uma diferença gigante. Eu cheguei nela falando assim, eu estou ovulando, eu estou um pouco depois disso, está acontecendo isso na minha vida. Ela fez ultrassom, realmente confirmou. Então ela mesmo ficou assim, ué, você não é a pessoa que eu conhecia, porque ela me perguntava, e quando foi sua última menstruação? Eu falava assim, lá, quem sabe quando que é a última menstruação? Pelo amor de Deus, né? A gente tem vida corrida, como que a gente vai saber? E agora não, eu estou super assim conectada e isso tem me feito muito bem. Quando você compreende os seus ciclos menstruais, você compreende as emoções, as energias, as predisposições que estão atreladas a esses períodos dos ciclos. Nós mulheres temos pelo menos 4 energias que passam por nós ao longo do mês. E é sempre importante reforçar, mesmo após a menopausa. Uma vez que você se torna cíclica, você é cíclica para sempre. E estas 4 energias vão reger a sua vida, o seu humor, a sua disposição e a sua produtividade ao longo do mês. Se você brigar com isso, você perde força, perde energia, perde vida. Mas Cássia, o que são essas 4 energias? As 4 energias são regidas pelos 4 períodos do ciclo menstrual da mulher. Período menstrual, primeira fase, que é regida pela fase da anciã, aquele momento em que nós nos recolhemos, ficamos mais quietas, num período de limpeza e desintoxicação do nosso corpo. Fase 2, pré-ovulatório, aquele momento em que começamos a vir novamente para fora, a menstruação já foi embora e a gente pode, como uma menina, como uma donzela, voltar para a vida, como se estivéssemos na nossa primavera. Fase 3, a fase da criadora, ou aquela que gesta, o período ovulatório, em que as nossas energias estão com toda a potência, um período perfeito para a gente começar coisas novas. Fase 4, pré-menstrual, a fase mais temida por algumas mulheres, mas a fase potente para aquelas mulheres que estão conectadas com seus ciclos, em que não há tensão pré-menstrual, porque a TPM não precisa ser sofrida. Se você se conecta com seus ciclos, ela se torna a sua melhor aliada. A sua intuição está nas alturas e você começa a perceber coisas que você até então não tinha percebido. Quando a mulher começa a usar a energia do seu ciclo a seu favor, ela se potencializa como mulher na vida. E mais do que isso, ela deixa de se violentar, não esperando mais o que ela não pode oferecer. Lembrando que tudo isso também vale para mulheres que estão na menopausa, porque somos mulheres e somos cíclicas para toda a vida. Trabalha as tuas raízes ancestrais, porque te faz enxergar que as tuas ancestrais fizeram um caminho para que hoje tu estivesse aqui disponível para limpar o teu baixo ventre e fazer por todas elas essa limpeza. Dá só uma olhada nesse relato que eu recebi de uma aluna da iniciação Yoni Eggs. As liberações e as limpezas do ventre dela ressoaram na mãe dela. Tive uma conversa com a minha mãe, foi muito bonita. Eu pedi perdão para ela por todas as vezes que eu a julguei, e eu julguei muito a minha mãe, muito. Eu julguei muito o que ela representava, eu julguei muito as atitudes dela, as escolhas dela, e hoje eu vejo que não é bem assim, sabe? Que eu tenho que honrar a minha mãe. A gente tá com uma amizade muito linda que eu não pensei que fosse possível a gente ter. Guardamos em nossos ventres memórias da nossa linhagem masculina. Pai, irmãos, avós, tios, primos, homens que foram grandes exemplos na nossa identidade, na nossa formação. Se nós temos bloqueios com essa parte da nossa linhagem masculina, nós tendemos a ter dificuldade em encontrar o nosso lugar no mundo e na vida. E mais do que isso, tendemos a reprimir a nossa criatividade, os nossos impulsos espontâneos, porque no nosso interior tem uma imagem de masculino repressor. E essa imagem faz com que a gente se encolha para a vida. Guardamos em nossos ventres também memórias da nossa linhagem feminina. Mãe, avós, irmãs, primas, tias, bisavós.
todas essas memórias dessas mulheres estão atuando em nossos ventres como arquétipos, como energias que guiam o nosso ser mulher no mundo, fazendo com que muitas vezes, se a gente está inconscientemente atrelada a esses padrões e memórias, a gente acabe repetindo padrões de falta de saúde, infelicidade, relacionamentos ruins e abusivos, e reprima os seus potenciais femininos como a intuição, criatividade, beleza, sensualidade e, mais do que isso, o seu poder. Para esses trabalhos com o corpo, a saúde e a ancestralidade, nós costumamos usar eggs como quartzo rosa, que é esse que eu tenho na mão, e jaspe vermelha. Mas, como eu já falei antes, essas transformações profundas só são possíveis de serem sentidas quando ativadas através de uma iniciação de forma correta. Então não adianta adquirir as eggs de forma aleatória e achar que a terapia não funciona para você. Mais do que isso, é super perigoso porque existem muitas pedras falsas por aí, e mais do que isso, pedras que são verdadeiras, mas que são tóxicas e não podem ser usadas de forma interna. Na área dos relacionamentos e da sexualidade, essa iniciação que eu criei trabalha os seguintes pontos: te ajuda a liberar traumas de relacionamentos anteriores, desconectando de algum parceiro que por algum motivo ainda esteja aqui, uma energia impregnada no teu ventre. E com essas limpezas, você começa a se abrir mais profundamente para os parceiros e para os relacionamentos sexuais, que tu consiga sentir de fato essa abertura para viver a sexualidade sem medo e sem travas. Olha só o depoimento que eu recebi dessa mulher que fez a iniciação, que percebeu uma potencialização absurda do seu prazer e intimidade com o seu parceiro, algo que ela não tinha sentido durante 19 anos de relacionamento. O que eu vou falar agora talvez seja um pouco difícil escutar, mas é uma realidade. A energia dos seus parceiros e parceiras sexuais ainda estão atuando no seu ventre. Lembra aquele relacionamento profundo, aquele primeiro amor e aquele monte de relações que você teve? Sim, todos eles deixam memórias no seu ventre, até que elas sejam limpas. Isso significa que você não está totalmente disponível para a relação atual ou atrair uma futura relação, porque de verdade o seu ventre está cheio de informações e vínculos com outras pessoas. Para que você esteja disponível para o amor, para o prazer, para o relacionamento atual, você precisa limpar o seu ventre. Potencializa o prazer e os orgasmos, fazendo com que a mulher volte a ter sensibilidade nessa região que, por causa dos bloqueios, acaba perdendo. Todas as coisas que você escutou sobre sexualidade, sobre ventre, sobre os órgãos genitais femininos que fizeram você sentir vergonha, culpa, peso, constrangimento, estão atuando no seu ventre. Pode ser que durante um tempo, lá na adolescência, não fizesse tanto sentido, mas agora que a vida adulta chegou, elas estão aqui e você não faz ideia de como deixá-las para trás. Essas memórias todas e essas crenças todas ficaram instaladas no seu ventre como couraças que te impedem de sentir prazer, te impedem de se conectar com a energia da sexualidade, que é a energia da libido. Então entenda, a sua libido está totalmente relacionada ao seu prazer na vida como um todo, em todas as áreas. E se você está presa ainda em dores, tristezas, vergonhas, constrangimentos, você diminui o prazer em todas as áreas da vida e também na sexualidade. E estimula a fertilidade para aquelas mulheres que querem engravidar, já tentaram de tudo, mas não entendem o que acontece. É muito comum que após o uso das eggs, as mulheres disponíveis engravidem. Entenda que a gravidez é um processo físico, energético e espiritual. Você precisa estar com o seu físico bem, você precisa estar com a energia do seu corpo alinhada e potente, e você precisa estar espiritualmente a serviço da vida, conectada com a energia de vida. Se o seu ventre está bloqueado, isso não é possível. Além do mais, entenda, o primeiro ambiente de nossas vidas é um ventre. Se você quer
o melhor ambiente possível, potente, amoroso e acolhedor para o seu filho ou filha, você precisa cuidar das energias que estão no seu ventre. E entenda, o seu ventre só terá espaço para uma nova vida quando você conseguir se desvencilhar dos traumas, dores e vivências do passado. Para esse tipo de trabalho de relacionamentos, fertilidade, sexualidade, são usadas eggs como quartzo rosa, calcita laranja e quartzo azul. E na terceira área, que é a área profissional, que diz respeito a propósito e abundância, essa iniciação em Yoni Eggs pode te ajudar a desbloquear a energia do teu ventre que te mantém na insegurança, no medo, sem força para seguir o teu propósito. Dá só uma olhada no depoimento que eu recebi dessa inicianda. É fato que os bloqueios no nosso ventre nos tornam inseguras e conforme as limpezas vão acontecendo, a gente vai se sentindo muito mais confiante para seguir o nosso propósito e o chamado da nossa alma. Eu fiz a consagração do meu Yoni Egg, fiz uma programação para vitalidade e motivação, né? Inclusive, uma das minhas amigas que veio passar um tempo comigo esses tempos atrás falou que percebeu diferença de vitalidade em mim. Mas eu não sabia que era uma coisa que era visível para as outras pessoas. E a hora que ela falou, eu falei, nossa, então acho que mudou mesmo, né? Acho que fez bastante diferença. E a minha vida tá progredindo e as questões que eu tinha antes de não conseguir materializar mesmo, de falar assim, preciso estudar, preciso, sei lá, nem que seja limpar minha casa. Eu era desgastante também, né? Então eu tinha cada vez menos energia. Agora eu posso falar que tá perfeito. A sua dificuldade para se expressar, colocar a sua voz e a sua verdade no mundo e até mesmo dizer um não, colocar alguns limites em certas situações estão totalmente relacionadas com o seu ventre. Adivinha, a sua laringe e o seu útero estão totalmente ligados. Você consegue perceber a semelhança física entre os dois? E não é por acaso. Existe uma lei que diz o que está em cima é como o que está embaixo. E se há bloqueios no seu ventre, com certeza isso vai refletir na forma como você se posiciona e como é escutada pelos demais. Além disso, se você tem insegurança, se é doloroso para você colocar a sua voz no mundo, isso significa que você está presa a padrões de repressão que estão no ventre, afetando a sua segurança para se posicionar na vida. Porque um ventre saudável é uma fonte de energia que libera a tua energia para que a tua expressão criativa emerja e que tu consiga com muito mais facilidade encontrar soluções para as tuas questões, desafios da vida profissional e financeira. E mais do que isso, amplia a tua capacidade de manifestar os teus sonhos, porque muitas vezes o que nos impede de atrair e manifestar aquilo que a gente quer são os sentimentos de autoestima, insegurança, vergonha, medo, insuficiência, incapacidade e isso tudo nessa iniciação em Yoni Eggs você vai ser capaz de limpar. Se um ventre é capaz de gerar uma vida humana complexa com corpos, tecidos, órgãos, ele é capaz de gerar qualquer coisa. Se o seu ventre não está gerando na sua vida saúde, relacionamentos saudáveis, abundância, é porque há questões nesse ventre que estão bloqueando e impedindo isso. Quando uma mulher se abre para viver conscientemente todos os ensinamentos e saberes que o seu ventre pode lhe trazer e está lhe trazendo nesse momento, ela é capaz de experienciar e manifestar uma vida pulsante, criativa e abundante. E eu quero que você entenda que as doenças são suas aliadas, elas estão sinalizando para você o que você precisa olhar, quais dores você precisa desbloquear e limpar. E enquanto você não olha de verdade para isso, para a causa raiz disso, as áreas da sua vida começam a se bloquear até que você pare tudo e realmente olhe para o que precisa olhar. Começa na manifestação física, quando você nota, mas pouco a pouco todo o resto também trava. Por isso que desbloquear o seu ventre é desbloquear a sua vida. Nós adoecemos porque nos afastamos da nossa natureza e para isso é preciso retornar conscientemente para todas estas áreas.
para nossa ancestralidade, para o nosso feminino e masculino de forma equilibrada, para nossa ciclicidade de forma assertiva, para a limpeza dos portais energéticos do nosso ventre, onde estão guardadas todas essas memórias, e as limpezas constantes para que a vida não volte a travar novamente. E todas as manifestações vibrantes, pulsantes, abundantes e incríveis da sua vida estão escondidas nesse monte de camadas de traumas, dor e doenças no seu ventre. Quanto mais você limpa tudo isso, mais uma vida incrível se manifesta para você. E agora você me pergunta, minha deusa do céu, como que eu faço tudo isso? Como que eu integro e aprendo tudo isso? Eu tô recebendo um monte de mensagem direto, mulheres estão me chamando para perguntar sobre isso, como é que faz para iniciar e como é que faz para ter acesso a esse método de iniciação exclusivo. E de fato, eu acredito profundamente que os ventres femininos, quando desbloqueados, são capazes de coisas incríveis. Esse método que eu criei é 100% online, você pode fazer da onde você estiver, não tem que se preocupar com isso. E nos próximos dias eu vou abrir essa oportunidade para as mulheres que estão sentindo esse chamado de limpar o seu baixo ventre, mas antes eu só quero adiantar que essa oportunidade é super restrita, porque as iniciações que eu faço são muito específicas e o número de vagas são limitadas. É impossível dar um acompanhamento específico para cada história, para cada mulher, com muitas alunas. Por isso, eu peço que tu fique atenta e que venha para a próxima aula, porque eu te explico como faz para fazer parte da próxima turma de iniciação em Yoni Eggs. O melhor fica pro final, né? E mais uma vez eu te digo, se tu conhece alguma amiga, irmã, prima, mãe, tia, que precisa muito saber que existe uma solução energética, ancestral, vibracional para destravar o próprio ventre e ativar o seu sagrado feminino, pelo amor da deusa, chama elas para cá, para que elas saibam que existe sim esse caminho maravilhoso. E eu quero te avisar que lá no nosso grupo de estudos fechado do Facebook acabou de sair uma postagem que eu te pergunto o que tu aprendeu na aula de hoje e as suas principais dúvidas em relação à iniciação em Yoni Eggs. Eu tenho certeza que esse chamado não tem como ser ignorado e que ele precisa ser feito em algum momento da nossa vida. Todas as mulheres precisam limpar esse monte de acúmulo, esse monte de coisa que foi colocado no nosso baixo ventre. Eu presenciei e presencio todos os dias mulheres se tornando muito mais seguras, empoderadas, sem desordens e desconfortos do baixo ventre, vivendo plenamente o seu feminino. Eu espero vocês no próximo encontro, onde eu vou contar cada detalhe da iniciação em Yoni Eggs que eu criei. Espero vocês e um grande beijo. Eu usei meu ovinho pela primeira vez durante 2 horas e eu tive um encontro ancestral muito bonito. Sonhei que era dia do meu aniversário. E uma colega chegou para mim e falou assim: você precisa sair porque eu vou fazer uma surpresa para você. Daí, depois que estava tudo preparado, eu cheguei e tinha 11 homens no quintal da minha casa. Daí eu perguntei: para que isso tudo? Quem são estes? E tinha um ser de branco assim do meu lado, falou para mim assim: não se preocupe, refere-se a 11 gerações. É como se eu tivesse encontrado com 11 gerações passadas. Então, esses homens ficaram em volta de mim e cada um me falou uma palavra positiva, de estímulo. E depois eles cantaram. Cada um cantou para mim um verso. Eu não sei nenhuma palavra. Eu só sei dizer que eles cantaram, eu fiquei muito feliz. E nessa festa minha, meu avô paterno, que é desencarnado, estava lá. E ele estava muito feliz comigo, tinha muita comida. E meu ex-sogro estava lá. Eu não sei se é porque eu fiz uma programação de cura de relacionamentos passados. Porque eu sofri muito no meu último relacionamento. E depois, nesse mesmo sonho, eu encontrei com meu ex-marido. O encontro foi só com homens. Eu só sei dizer que a gente se encontrou num lugar muito verde. E lá a gente se abraçou e ele falou para mim: eu não sei por que tudo isso aconteceu. Eu falei para ele: eu também não sei. E aí a gente se abraçou. Foi interessante isso. Eu me perdoei, ele se perdoou. E nós dois nos perdoamos.